É óbvio, sabe, a falta de confiança e o fato de que os Estados Unidos, em essência, se tornaram uma nação fora da lei. Se eu perguntar a alguém, se eu perguntar a você agora, defina o que seria uma nação fora da lei. Seria um país que mina instituições internacionais existentes, desobedece ao direito internacional, é agressivo ao iniciar guerras e reivindica terras que não lhe pertencem. Certo, isso descreveria os Estados Unidos. Nós quebramos tratados, seja o Acordo de Paris sobre o Clima ou Kyoto. E isso vem de muito tempo atrás. Sempre podemos apontar para Donald Trump, mas Donald Trump, no fim das contas, é um sintoma. Ele é um sintoma da dor americana. O povo americano tem sido enganado por tanto tempo. E essa questão de que, em 1971, 61% dos americanos eram classe média. No ano passado foi feito um estudo baseado na renda mediana, e esse número caiu para 40%. É por isso que a América está infeliz. Eles perderam. Um terço dos americanos mudou de faixa. Agora, alguns poucos subiram, mas a grande maioria desceu. E essa é a história da América. Então, quando começamos a falar sobre títulos, primeiro temos que falar sobre a pirâmide. A pirâmide são as pessoas que trabalham, que pagam impostos, que são o sangue vital da América. Elas estão sofrendo. Existe um pequeno grupo, 1% do topo, que está indo muito bem e ficando mais rico a cada dia. Na verdade, esse caos os deixou cada vez mais ricos. E com Donald Trump tweetando quando comprar, eles se saíram ainda melhor. Então eles não estão sendo prejudicados, mas a América está. Isso está minando a América como instituição, como economia, quando começamos a falar sobre confiança. Ninguém confia no seu governo. Aí você vai para o exterior e as pessoas, aquilo que eu disse antes, Estado desonesto, como isso se desenrola? Eles dizem, não podemos confiar nos Estados Unidos, não é um parceiro confiável. Não é um país que acredita em uma ordem internacional ou no Estado de Direito. Ou, se eles acreditam em uma ordem internacional, é a lei da selva, onde somos mais fortes. Então simplesmente dizemos o que você deve fazer. E isso realmente não é bem visto em muitos países, obviamente. Então vamos começar a falar sobre títulos. Por que estou voltando a esse ponto? Porque quando você tem divisão e conflito internos, é difícil ser muito forte no exterior. E lá fora, as coisas estão se voltando contra os Estados Unidos. A pilha da dívida, 36,2 trilhões e crescendo, com expectativa de chegar ao 38 trilhões até o final deste ano. E isso antes deste projeto de lei atual, que está pendente no Congresso, que reduziria os impostos, principalmente para os muito ricos, em mais 4 trilhões ao longo do tempo, o que mais uma vez será adicionado onde? A pilha da dívida. Então, neste momento, os líderes em Washington se recusaram a lidar com o enorme elefante que está atrás deles todos os dias em relação a essas dívidas e continuam aumentando-a. Eles não só continuam aumentando por coisas que não podem pagar, fazem isso porque não arrecadam o suficiente. É como ter 4 filhos e gastar como se tivesse 6. Por quanto tempo isso pode continuar? O fato é que isso vem acontecendo em todos os anos, exceto por alguns durante o governo Clinton. Mas hoje é uma ordem de magnitude que nunca existiu, exceto quando estávamos em guerra. Então você tem uma situação em que não estamos em guerra, mas estamos gastando a mesma quantia de dinheiro em termos de dívida adicional. E claro, as pessoas estão começando a se preocupar com esse montante de dívida. Cerca de metade dessa dívida terá que ser renovada nos próximos anos. A questão é, qual será a taxa? Anteriormente, Donald Trump ficou muito nervoso quando começou a perceber que as pessoas estavam levando em conta o fato de que ele estava deprimindo a economia, que estava aumentando sua dívida, e elas estavam preocupadas com a capacidade dos Estados Unidos de lidar com isso. Os bancos centrais têm se afastado do dólar. Então, grandes fundos entraram. Pessoas físicas investiram porque as taxas estavam mais altas. Mas se acharem que as taxas vão subir ainda mais depois, vão tirar o dinheiro agora.
Eles precisam fazer isso. Se eu não tirar agora e tiver títulos e as taxas subirem, meus títulos vão perder valor drasticamente. Então, pode haver uma corrida para vender títulos, o que pode fazer as taxas subirem cada vez mais. Você pode ter uma situação em que os Estados Unidos estariam pagando de 3 a 4 trilhões de dólares só em dívida, não quitando a dívida, apenas os juros dela. Então, quando as pessoas começam a pensar nisso, elas ficam nervosas. E, claro, começam a precificar essa preocupação. Se as coisas vão piorar, eu quero ganhar algum dinheiro com isso. Preciso justificar meu risco. Os small S, que costumavam ser considerados um mercado sem risco quando se tratava de coisas como títulos do tesouro e resets de 7 dias. Eu sei, fui banqueiro de investimentos, trabalhei com títulos, fiz bastante disso, até mesmo para a cidade de Milwaukee. Não, quero dizer, títulos deveriam ser seguros. Bonds are supposed to be safe, boring, not something where you're going to see large fluctuations. Chato, não é algo em que você verá grandes flutuações. E agora isso está acontecendo. Então Donald Trump está nervoso, o mundo está nervoso, a confiança se foi. A questão é, como reconstruí-la? É exatamente por isso que a China vai avançar com essa ideia de uma fase 2. E você ouviu Donald Trump, não sei se você o assistiu. Ele não é o mesmo homem que você vê em campanha. Muito mais contido, derrotado, um pouco confuso. Continuou falando sobre reunificação com a China. Não me lembro de China e Estados Unidos terem sido um só país, mas ele está falando em reunificação. Talvez ele esteja pensando na Coreia do Norte, mas seria preocupante se for isso. Então aqui está ele, um homem derrotado, falando sobre essas coisas. Mas durante esse período, ele começou a falar sobre a fase 1, e você sabe, a China precisa comprar mais de nós. Por que você falaria sobre isso, certo? A menos que fosse algo que estivesse em negociação. E como eu disse, a China acredita que, para manter Trump na linha, tem que haver algo em jogo. Ele é movido por interesses. Se ele souber, dia após dia, que se voltar atrás nesse acordo, basicamente enfrentará os mesmos problemas que tinha antes do acordo. E ele vê isso como insustentável. Portanto, ele vai manter o compromisso. Agora, esse programa não tem como objetivo apenas ajudar a China. Também tem como objetivo ajudar o mundo, porque a China percebe que está completamente integrada. Eles acreditam em um mundo cooperativo. Não é um mundo ideologicamente unificado, é apenas cooperativo em termos de comércio. Donald Trump acredita em um mundo extrativista. Os Estados Unidos pegam o que querem de quem for para resolver os problemas internos. E essas duas visões estão claramente em exibição. Os Estados Unidos não estão vencendo essa batalha de relações públicas. A China ainda tem questões a resolver, mas neste momento os Estados Unidos e Donald Trump estão fazendo a China parecer o mocinho, como o país em que se pode confiar, ao contrário dos Estados Unidos.